Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro deste ano 2023. Grupos pequenos, pequenos grupos, grupos familiares, como você preferir chamar, mas são encontros semanais nas casas da nossa igreja, dos irmãos da nossa igreja ou de convidados da nossa igreja, na qual nós podemos, nesse encontro, partilhar a palavra de Deus, conversar sobre as coisas de Deus, aprender mais sobre o nosso Deus. E a partir disso, sermos pessoas melhores, termos uma vida melhor, uma vida em comunhão, uma vida em alegria com o nosso Deus. Este ano temos um desafio, né? Nós falaremos sobre um tema que está em moda, está na moda, é um tema que está mexendo muito com as nossas vidas, que se chama mundo plural. Mundo plural significa a grande diversidade que existe nos dias de hoje, né? De ideias, de comportamentos, de posicionamentos, e essa diversidade ela pode muitas vezes causar, né, grandes danos em termos de relacionamento humano. É sobre isso que nós trataremos, né, e nós não podemos deixar de falar sobre as coisas de Deus, trazendo a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus para o mundo, uma visão, né? A visão a partir da vontade de Deus para que o mundo o conheça, né? E a nossa oração para 2023 é que seja um ano abençoado para você, para sua família, né? Para todos possam crescer no entendimento da palavra, crescer em Jesus, crescer no seu desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, tanto você quanto a sua família, os convidados que estarão conosco, né, durante esse ano nas nossas reuniões, todos possam ser alcançados pela graça, pelo amor e pelo cuidado de Deus. Nossa oração também é para que você esteja com o seu amor por pessoas renovado, sua motivação para trabalhar, né, nos grupos pequenos estejam revigorados para este ano. Nos 3 primeiros meses, então, trabalharemos com este tema, né? E o mundo plural diz que o mundo está cada vez mais diverso, mais fragmentado, afastando as pessoas de uma única visão para bilhares de visões, né? E visões diversificadas que muitas vezes são defendidas com todas as forças. Ideologias que vão ditando comportamentos, comportamentos que vão ditando estilos de vida, e estilos de vida cada vez mais distante de Deus. Os cristãos, por sua vez, conhecendo a verdade, a vida, a luz, que é Jesus, são um diferencial nesse universo de universos, né? E a pergunta para nós, para nos motivar, nos movimentar, e criar em nós um desafio é possível viver e conviver em harmonia e amor com tantas diversidades, divergências e diferenças dolorosas, né, em termos de relacionamentos, e ao mesmo tempo se manter fiel ao Evangelho e a Jesus? Essa pergunta ela vai nos mover durante esses 3 meses. Para iniciar o nosso estudo dessa semana, a primeira semana de março de 2023, gostaria de ler um texto que está em Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Vivemos nesse mundo plural. Pela própria palavra plural, já entendemos que é o significado de muitas coisas, de várias coisas, de uma multiplicidade de coisas. Fica claro que não vivemos num mundo de uma coisa só, de uma visão só, um mundo de um, mas sim um mundo de muitas coisas. Existem vários aspectos da pluralidade em várias áreas, mas a essência do conceito oferece a nós uma visão de diversidade. Se por sua vez temos diversidade, também fica claro que num ambiente como este é extremamente difícil, para não dizer impossível, existir unidade. Unidade de visão, unidade de entendimento, de percepção das coisas
ou mesmo da realidade. O mundo enxerga múltiplas alternativas. O que intensifica também o tom, né, deste ambiente pluralista é a força que os movimentos do individualismo e da autonomia trouxeram ao longo, né, das duas últimas décadas. Essa mudança em termos do comportamento humano saindo do coletivo para o individual, as pessoas vivem sozinhas, elas estão cada vez mais solitárias, não só solitárias fisicamente, mas solitárias em sua mente e em seu coração. Isso traz para a diversidade ou traz para a pluralidade uma força tremenda. Existe um contraponto desta pluralidade existencial em relação ao Evangelho de Deus. Isso é muito claro, porque sendo o mundo diverso e o Evangelho detentor de uma realidade, de uma visão, uma verdade, está instalado aqui um ambiente que exige sabedoria para ser navegado, para ser vivido e convivido. Certamente isso também explica a grande dificuldade em haver uma harmonia nos dias de hoje entre a sociedade e a Igreja de Jesus. Isso mostra que a grande questão para nós é que a pluralidade ela move não só com a sociedade em si, mas acaba atingindo a Igreja de Jesus. Não é, não podemos dizer que a pluralidade não é uma prerrogativa apenas da sociedade que não conhece a Deus, mas também atinge o coração e a mente de muitos cristãos, tornando esse desafio de criar essa interação de relacionamentos ainda maior. O que se busca então, né, nesse tempo em que nós estudaremos este livro, e que é um livro chamado O Mundo Plural, de Timothy Keller, e também nos aprofundaremos na palavra de Deus, é o desafio de entendermos se é possível, de fato, conviver e viver neste mundo de diferentes crenças e ideologias que geram diversidades, divergências, diferenças profundas e acentuadas, muitas vezes até dolorosas, que criam traumas, separações e mágoas profundas, tanto à alma quanto ao coração. Nesses 3 meses, trataremos desse tema e para entender como viver e conviver em paz e harmonia com as pessoas, o objetivo disso é apontar a elas o caminho que leva a Jesus, o entendimento que nós queremos chegar juntos, nós e qualquer pessoa que conviver conosco nesse período é possível viver e conviver nessa harmonia entre diferenças tão grandes e ao mesmo tempo nos mantermos fiel ao Evangelho e fiel a Jesus. Essa é a grande questão. A palavra de Deus que nós lemos em Efésios 4, 2 e 3, ela nos aponta 3 palavras que nos ajudarão a esclarecer um pouco dessa possibilidade de convivência. Na verdade, a palavra de Deus é extremamente rica em treinar os seres humanos em relacionamentos humanos e em relacionamentos com o Deus Todo-Poderoso. A primeira palavra que nós vamos estudar, que está no texto, é a humildade. Essa palavra ela nos ajuda a entender que no mundo de tremendas diversidades, o cristão nem sempre está certo sobre todas as coisas e nem sempre tem razão sobre todos. Tendo então a necessidade de reconhecer que é preciso exercer humildade, e olha que a Bíblia ela nos convoca muitas vezes para isso, para exercermos a humildade, em razão das nossas próprias limitações humanas. Por exemplo, o que nos salva é a nossa fé em Jesus. O que nos salva e o que nos transforma não é um conjunto de ações morais e bondade própria que possa nos distinguir dos demais seres humanos. A fé ela nos habilita a sermos chamados filhos de Deus, mas não promove em nós um conhecimento profundo e nos dá certeza sobre todas as coisas. Por isso, praticar a humildade permitirá que nós tenhamos um relacionamento com todas as pessoas. As pessoas, elas são iguais, elas são semelhantes, elas são a imagem e a semelhança do próprio Deus.
Nós estamos no mesmo barco, todos nós. Não há distinção entre seres humanos. E a humildade é uma palavra que nos colocará num ambiente de relacionamento. Como diz a palavra, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Então, a humildade é um elemento que nos ajudará a entender durante esses 3 meses de estudos que nós podemos certamente ter relacionamentos humanos saudáveis, independente de nossas crenças ou independente do nosso comportamento. A segunda palavra que nós vamos falar é a paciência. A paciência, ela é um exercício de empatia que nos coloca no lugar do outro e permite ouvir. E ao ouvir, permite compreender as angústias e frustrações de outras pessoas. Que não se assuste, muitas vezes serão muito compatíveis com as suas angústias e com as suas frustrações, porque são angústias e frustrações humanas. Ao ouvirmos as pessoas, isso permite que nós nos aproximemos delas, permitindo que tenhamos experiências que podem ser compartilhadas. E também possamos compreender, ao nos aproximarmos das pessoas, que existem diferenças que são claras e que não precisam ser razão para nos afastarmos dessas pessoas. Essas diferenças existem e elas estão ali, simples, ponto. Elas não precisam nos moldar ou definir o nosso comportamento. Elas são diferenças, elas existem e ponto. Nós não precisamos nos afastar das pessoas por isso. E a paciência é um elemento que nos ajudará a passar por isso. Uma terceira palavra que nós gostaríamos de destacar no texto é a tolerância. Sermos tolerantes nos permitem entender que podemos suportar, sim, suportar práticas que não compartilhamos, né? Ideias que nós não gostamos, não fazemos parte. Mas a tolerância, ela nos ajudará a entender e a suportar essas práticas em detrimento das pessoas. Nós não precisamos aceitar ou mesmo praticar tais crenças, divergências ou ideologias. Todos nós temos, na verdade, práticas e divergências que podem ser em algum momento equivocadas, humanamente falando. E é sabido que não é possível acolher todas as crenças diferentes e que são mutuamente incompatíveis. Isso vai acontecer. Isso não precisa acontecer. Então a tolerância será o elemento que nos dará condições para essa convivência. O que nós podemos fazer, certamente, é distinguir pessoas de ideias. E fazendo isso, todos nós podemos nos encontrar na humanidade que existe entre nós. E desenvolvermos relacionamentos entre pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Quando nós conseguirmos distinguir pessoas de ideias, nós conseguiremos focar nas pessoas, deixando as ideias de lado. E ao focar nas pessoas, o nosso encontro, o nosso relacionamento é com o ser humano e não com as ideias. O comportamento cristão, ele precisa ser forte e suficiente para quebrar alguns paradigmas atuais, furar algumas barreiras que existem nos dias de hoje, nos relacionamentos entre pessoas com diferentes visões e crenças. E esses relacionamentos, eles estão no trabalho, na igreja, eles estão dentro das nossas próprias casas, pessoas com visões diferentes, que têm encontrado extrema dificuldade em se relacionar como seres humanos. E a ideia, então, é desenvolvermos esses relacionamentos com essas pessoas, em detrimento, deixando de lado as ideias. Para nos colocarmos no lugar das pessoas, nós precisamos de humildade, de muita humildade. E ao fazer isso, nós precisaremos da paciência para estabelecer um relacionamento. E ao estabelecer o relacionamento, nós precisaremos da tolerância para conviver com alguém que tem crenças e hábitos que não são compatíveis com os nossos.
mas que, na essência, são pessoas iguais a nós, que carecem do amor de Jesus, assim como nós também carecemos desse amor. Então, essa será a nossa jornada, nosso desafio para buscarmos juntos o entendimento através da palavra de Deus, para ampliarmos a nossa visão e também partirmos para um novo modo de ver e de viver. Essa jornada certamente nos transformará em pessoas melhores. E com isso nós promoveremos um ambiente melhor ao nosso redor. Seremos capazes também de influenciar as pessoas e o mundo à nossa volta. Lembrando sempre que Jesus é o padrão que nós devemos seguir. Que você esteja muito motivado, muito feliz, muito alegre neste ano, para que nós possamos avançar, crescer nessa visão de que é possível, sim, através da palavra de Deus, amar as pessoas, porque Jesus nos convida a amar as pessoas, amar o nosso próximo. Jesus também nos convida a amarmos os nossos inimigos, a orarmos por eles. Nossa vida precisa refletir esse amor de Jesus para todos os seres humanos. Nós temos certeza que ao fazer isso, as pessoas verão em nós o brilho de Jesus, o poder de Deus para a transformação. E nós, através do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, podemos fazer a diferença nesse mundo plural. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, que você seja muito bem sucedido em tudo que fizer, em nome de Jesus. Amém.